Bom, deixa eu falar rapidamente, assim, um pouco de como eu construí a minha carreira, né? Porque eu acho que é uma construção que a gente faz. Eu estudei jornalismo, não sei se alguém faz jornalismo, mas enfim, na época a gente não tinha tanta opção assim, né? Estudos de mídia, não sei o quê, era publicidade, relações públicas, jornalismo e cinema, né? Que tinha faculdades diferentes. Fiz jornalismo porque eu queria contar história, né? Então acho que a base de tudo, quando a gente fala audiovisual, cinema, é a gente ser curioso e querer contar história, né? Então fui estudar jornalismo. Depois de um tempo também estava o início da MTV no Brasil, estava chegando a MTV, então uma turma foi para a MTV, né, tentar transgredir as regras naquela época, né, que já depois de uns anos a internet fez isso, a gente foi uma turma bem bacana para a MTV, do jornalismo, eu fiquei um tempo na MTV. Depois eu fui morar fora, eu fui fazer pós-graduação e mestrado na Inglaterra, e foi lá que eu descobri que eu queria trabalhar com documentário. Fiz um pouco, fiquei uns anos lá, trabalhei em alguns lugares e decidi voltar para o Brasil. Só que no momento que eu voltei para o Brasil, a gente estava no início de uma coisa, de um impacto muito grande na televisão, nas mídias, que foi a chegada do reality show, né? Os realities, né? Estava começando, a gente falava que a gente precisava popularizar a linguagem documental, a linguagem de não ficção, para que mais pessoas também se engajassem com a não ficção, né? Porque todo mundo gostava de ficção e jornalismo ninguém queria, né? A turma mais jovem também não gostava muito, todo mundo começou a gostar um pouco de MTV, também ninguém consumia muito televisão em não ficção, que seria o documentário no Brasil, era uma coisa que a turma achava chato, o documentário é uma coisa chata, né? Naquela época, chamavam de chato, né? Então, reality show era uma coisa nova para todos nós. Então, as primeiras equipes de reality show, então foi o primeiro que eu fiz naquela época, foi um que chamava Pop Stars, que era um reality show de competição que elegeu algumas meninas que fizeram uma banda chamada Ruge, uma delas estava até no Big Brother, agora a Aline, né, participou do Big Brother. Então, assim, a gente colocou 1000 meninas no sambódromo, uma coisa louca, a gente estava acostumada a fazer isso. E as equipes no Brasil que foram formadas naquela época eram todas vindas do jornalismo. Porque não tinha profissional, né, de audiovisual. Precisa fazer uma entrevista, precisa gravar, não sei o quê. Jornalistas. Então, repórteres, todo mundo foi lá para o Popstars. Então, começa uma era aí do meu trabalho nos reality shows, né? Esse foi o primeiro que teve no Brasil, junto com a Casa dos Artistas, aí teve o Big Brother. Então, inicia uma jornada aí diferente, né, nos realities. Aí eu alternava entre o jornalismo, o reality show, então cada hora era um projeto, você ia pra cá, pra lá, e os anos se passaram, muitas coisas que eu fiz aí, os anos se passaram, eu voltei pra Globo depois de algumas coisas que eu fazia lá com eles, pra fazer o Big Brother. Então teve o primeiro Big Brother que eu fiz, foi aquele do alemão, não sei se alguém, vocês eram muito pequenos, acho que nem vou lembrar, era 2007, né? Então, aí eu fiz esse Big Brother, saí de lá, aí fui para Record, dirigi uma série que chamava Troca de Família, também era um reality, aí eu fiquei lá 3 temporadas com Troca de Família, voltei para Globo, na Globo eu fiz de novo Big Brother, aí eu fui dirigir o Big Brother, aí eu achei o máximo, que era bem legal, né? Tecnologia diferente, aí umas 80 câmeras. E aí depois eu acabei sendo editora-chefe e também diretora da Ana Maria Braga, né, naquela época, foi 3, 4 anos ali, quando entrou a Lei da Cota no Brasil. Não sei se alguém já ouviu falar dessa Lei da Cota audiovisual, que foi a nossa salvação para o mercado brasileiro. Essa Lei da Cota, ela previa que os produtores independentes, né, pudessem ficar com a propriedade intelectual daquilo que se desenvolvia aqui no Brasil para as networks, né, para os canais de fora que estavam chegando aqui no cabo. Então, já estava um tempo, mas tinha muito produto de fora. Então, com essa lei da cota, os produtores independentes começaram a criar coisas brasileiras, produtos nacionais, e ficar com a propriedade intelectual, né, 50% dessa propriedade é do produto brasileiro. Então, foi um boom, né, assim, em 2011. Nesse boom, a Discovery chegou no Brasil e me contratou para eu abrir, né, a operação, implementar a operação no Brasil,
identificar as produtoras, os projetos, os profissionais, a gente treinar os profissionais aqui no Brasil, que eu já tinha feito alguns trabalhos para eles quando eles só estavam nos Estados Unidos. E aí a gente fez aí eu supervisionei mais de 45 produções séries, todos os canais da Discovery. Foi muito legal, foi uma época ótima. Aí eu decidi sair da vida corporativa, porque eu já estava um pouco de saco cheio, né? Não, quero fazer filme, quero dar uma pirada por aí. Aí, isso 2017, estamos chegando, né? 2017 eu decidi fazer um filme muito controverso, né? Então, eu queria um financiamento para esse filme, porque era um filme, um primeiro anti-war, não sei se você já ouviu falar de filme, é um subgênero de filmes de guerra, né? É um filme pacifista, então é muito difícil a gente falar em pacifismo, acho que vocês sabem disso. Assim. E para você conseguir financiar um filme pacifista, um filme anti-guerra, é uma missão, né? Um pouco difícil, personagem muito controverso, eu precisava de um personagem muito controverso, eu queria falar dos horrores da guerra, mas eu queria falar de um jeito diferente, a partir do olhar de um fotógrafo de guerra, né? E não de um soldado e tal. E aí eu consegui esse investimento para esse filme e, ao mesmo tempo, eu tive uma troca para implementar uma divisão de não ficção numa distribuidora brasileira, que é a Ela Studios, né? Eu fiz em implementação dessa divisão, a gente produziu algumas coisas muito legais, e aí foi. Depois disso, fiz uma implementação de uma produtora argentina brasileira que chama Boxfish TV no Brasil, fiz essa implementação também. E no final dessa implementação, agora, a Discovery me chamou para dirigir de novo Desafiando as Duplas, esse programa de sobrevivência, trabalhei em Think and Afraid e tal, volto para cá. E a Amazon Studios falou, vamos fazer um contrato? Vamos sair um pouquinho do mercado para a gente desenvolver umas coisas aqui dentro e você supervisionar algumas séries e tal de não ficção. Onde eu estou agora. Esse momento que eu estou, a gente está aí com algumas coisas sendo desenvolvidas na Amazon Studios. E é isso, acho que... Nossa, falei muito, né? Não, muita coisa. Mas enfim. Explica para eles essa coisa da Amazon Studios e a Amazon Prime Video, quanto isso é diferente. Legal. E o que é ser um showrunner, que é o que você tem um contrato de exclusividade com eles, não é isso? Showrunning. Isso. Showrunning é uma... Assim, eu acho que é uma assim, eu acabo achando que é uma classificação já, né? Uma classificação dos profissionais do audiovisual que é também controversa, né? É bem complexa quando a gente fala em não ficção. O showrunner, basicamente, normalmente ele vem do roteiro, né? Alguém que conta a história, que sabe muito bem contar a história, só que essa pessoa que sabe muito bem contar a história, ela precisa também entender muito dos negócios, ser um executivo. Saber muito de fotografia, saber muito de pós-produção, saber muito de equipe, saber liderar equipes criativas, salas de roteiro. Então, assim, você precisa ter uma estrada no mercado para ter a segurança de você conseguir orquestrar as equipes e os talentos que fazem uma série, né? Então, isso realmente é delicado, né? Não é todo mundo que... Não é... Aí, muita gente me pergunta, mas, Carol, como é que faz para ser showrunner? Eu acho, viver, né, gente? A gente precisa viver, porque eu acho que essa geração de vocês não é culpa de ninguém, mas a própria sociedade, ela se estabeleceu dessa forma, tem uma pressa muito presente, né? A pressa, ela acaba sendo transversal à construção da carreira de vocês. Então é mais difícil. Eu já quero ser showrunner. Como é que faz para ser showrunner? Não, showrunner é uma consequência de tudo que você fez, né? É uma orquestra que você precisa... orquestrar, né? Então, eu acho que o showrunning é isso. A Amazon Studios. A Amazon Studios, ela funciona como um estúdio, mais ou menos como uma produtora, criadora, desenvolvedora de séries, de ficção, não ficção, de longas pelo mundo e que é a matéria-prima da Prime Video, né? É um pouco diferente, por exemplo, como funciona a Netflix, como funciona a Disney Plus, como funciona a Paramount, é um pouco diferente. Então, todo mundo que é criativo, ou que trabalha desde roteiro até direção, showrunning, seja lá o que for, trabalha para
a Amazon Studios. A Amazon Studios vende, né, internamente as suas séries para a Prime Video. Então é mais ou menos assim que funciona o streaming, né? Vamos assistir algum dos trailers que você trouxe, pra gente ter uma ideia também do que você já fez. Aí acho que a gente pode ir falando em cima também. Tá. Pode falar do filme, né? O You're Not Soldier. Isso. Então, esse filme, é legal falar isso, que é uma construção também que a gente consegue os financiamentos independentes, né? Para filmes muito controversos, assim, personagens controversos que são vivos, né? Porque não são pessoas que morreram, que você pode falar e tal, pessoas que continuam depois. E a gente conseguiu os financiamentos, a gente fez uma produção independente, distribuímos, só que a HBO Max comprou, né, licenciou esse filme, então tá na América Latina inteira pela HBO Max e também nos Estados Unidos. Então, né, foi para muitos festivais, a gente ganhou bastante prêmio lá fora. A gente fez uma crítica muito forte a tudo, né, a mídia, né, principalmente, como a gente trabalha jornalismo hoje, a dificuldade do jornalista, né, para trazer o fato, a verdade, os financiamentos, uma série de coisas, e ao mesmo tempo a gente fala contra a guerra, né? Então é um pouco complicado. Conta um pouquinho, então, vamos usar isso como um case de como é criar um projeto como esse, por que fazer esse projeto, aonde fazer esse projeto, como essa história chegou para você, como isso virou realidade. Eu já tinha feito um trabalho com esse fotógrafo em Gaza, né? A gente uma pesquisa que a gente tinha feito com umas lideranças terroristas, femininas e tal, com uma jornalista também, Adriana Carranca, uma jornalista bem conhecida e tal. E a gente tinha feito uma investigação, isso lá, 2008, 2007, 2008. E é uma pessoa muito difícil, né? Um anarquista, assim, um cara muito complexo, muito difícil, mas é um grande fotógrafo de guerra, né? Então, assim, ganhou o Robert Capa, que é o maior prêmio da fotografia mundial e tal, brasileiro, né? O latino-americano, na época. E por ser esse personagem tão imperfeito, né, tão 360, e na não ficção, como eu tinha acesso a ele, eu via que ele queria um pouco explorar algumas coisas que não todos queriam, falar da mídia de um jeito muito mais, e do jornalismo de um jeito muito mais, como é que eu vou dizer, crítico, né? Eu achei que esse seria um grande personagem para fazer um filme anti-guerra. Só que quando você fala de um filme anti-guerra, né, é complicado para você conseguir financiamento, porque o que é o pacifismo, né? Que lado é esse que você tá? Não tem um lado, então realmente é muito difícil. Quem entrou com a gente, essa distribuidora, no momento que a gente chegava e conversava sobre o filme, tinham outras camadas. Então, assim, é um personagem controverso, a gente faz um character driven, que a gente chama, né? É uma história de um personagem em ação, não um documentário clássico, né? Que isso é um documentário. Não é como Talking Heads, né? Entrevistas, não tem entrevistas. A gente quer uma experiência sensorial de um personagem, né? Então, esse personagem vivendo uma ação. Então, eram pessoas que também eram muito ousadas, por isso que entrou uma MCN, né? Uma MCN é como eu falei para vocês, uma rede de canal do YouTube, de influências, uma série de coisas. A gente queria entrar nisso, financiar junto uma empresa de pós-produção e esses produtores que também eram distribuidores. Então, a gente acha interessante isso. Assim, vamos entrar junto. Mas a gente ia contar uma história a partir era a época do falecimento do meu pai, né? Meu pai, ele na Segunda Guerra Mundial, ele foi da Força Expedicionária, mas não chegou no frontline. Eu achava isso um horror. Eu falava, como você queria ir para uma guerra, né? Era isso que a gente queria, matar nazista, enfim. Era uma época diferente. E quando meu pai faleceu, depois meu pai largou, quando não teve, depois da guerra, nunca mais quis ouvir falar de militar, nem nada disso. Mas, enfim, eu queria revisitar esse lugar com a morte dele também. Então, é uma história de pai e filha também, né? Então, tem várias camadas que a gente consegue ir conversando com financiadores, com produtores, para eles embarcarem nisso com você. Então, veio um roteirista muito bacana, que é o Alexei Abib, que ele é um script doctor também muito legal, foi script doctor da Petra Costa. Então, assim, é legal, né? Você juntar uma equipe muito legal, uma turma que tá com você querendo acreditar, mas a gente toma um monte de porta na cara, vocês estão loucos, não vai financiar, isso é uma porcaria, ninguém exige, toma um monte de porta na cara, convence algumas pessoas, senta na mesa, negocia, e aí a gente consegue. Mas eu acho que
essa é a dica para a carreira inteira, né? Eu acho que a gente precisa também saber dialogar, né? Escutar o diferente, ouvir, negociar muito, as convicções. A gente não pode ter tanta convicção, porque eu também revia convicções. Isso acho que é o que eu acho que tem que levar para a vida, que a experiência desse filme me colocou nesse lugar. Eu escutava coisas assim muito diferentes daquelas que eu pensava, da minha equipe, de todo mundo, e você fala, não, tá certo, vamos para esse lugar. Carol, fala um pouquinho mais dessa história, então, dessa produção. Você conseguiu eles para financiar? Você já tinha um tamanho de produção? Quanto tempo você queria gravar? Aonde? Qual é o tamanho dessa equipe? Um esboço do tamanho disso tudo para botar de pé? Então, a primeira coisa que me deu uma felicidade e desespero ao mesmo tempo, né? Que era uma felicidade e desespero, eu falei, puxa, como é que a gente vai contar a história de um fotógrafo de guerra sem entrevista, sem ter Talking Head contando sobre ele, as pessoas falando que ele é um horror, outros falando que ele é incrível, enfim, né? Como que a gente vai fazer isso? Também não gosto muito de Talking Head, se é mais autoral o filme, né? Como é que a gente vai fazer? Bom, Carol, eu tenho aqui meus drives, são 150 horas aí que eu tenho de material. E eu, né, assim, não mostrando muita empolgação, eu falei, você abriria esse material pra gente, a gente conhecer, ver um pouquinho do que você tem lá, né, André, assim, deixa a gente dar uma olhada. Tem umas porcarias lá que eu também não tô organizando muito. Aí me mandou 150 horas de material. Aí a gente falei com os produtores e falei, olha, eu preciso aí de pelo menos 3 editores, né, assistentes de edição também, 3 editores com um olhar muito bom para garimpar, que a gente chama de mining mesmo, né? Fazer a mineração, assim, daquele material, um garimpo mesmo. Você pega 150 horas de material sem pé nem cabeça, um monte de cobertura de guerra de tudo que é lugar, ele com gatinho, com família, com uma série de coisas. Peguei os editores e falei, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, organizar esse material, e a gente faz os bins no Avid, né? A gente trabalhando com Avid, aqui coisas de família, aqui situações sem nenhuma descrição. Aqui, então, foi um trabalho de mais ou menos assim de uns 3 meses mexendo em material. Então, tinha uma editora muito legal, que ela era super bacana, ela falava, Carol, você não sabe o que eu descobri hoje, tem uma cena dele com o gatinho e os filhos, não sei o quê. Os meninos estão querendo jogar fora esse material e a gente querendo colocar um olhar feminino, né, nisso tudo. Eles acham que isso é uma porcaria, não tem nada a ver, que é tiro, bomba, porrada, não sei o que. Eu falei, não. Essa é a cena principal. O meu roteirista falou, Carol, não, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com essa cena de gatinho? Foi uma das cenas principais do filme, entende? Então, assim, é um olhar que eu misturei muito mulheres e homens, assim. A gente teve a gente tentou assim trazer outros olhares, né, outras pessoas também para participar, se não como consultores ou também trabalhando mesmo na produção para ajudar a gente a olhar de outra forma também. Eu também enxergar de outra forma. Então eram 3 editores fazendo mining, aí um montador, né, o Pablo Pinheiro, incrível, o Alexei Abib, roteirista, com um assistente de direção meu, o Rodrigo, que também é roteirista, né? Então também eles trabalharam muito junto. Aí convidei o Alexei para fazer a co-direção, porque tinha uma linha minha lá e tal, falando. E tinha um fotógrafo muito bacana que fez a consultoria de fotografia, né? Também, Inácio. E aí mais 2 fotógrafos, um que foi para lá, João Castellano, foi para o Iraque para gravar mais umas coisas que eu precisava, e a gente foi gravar algumas coisas na Itália com ele também, né? Então, assim, a gente misturou coisas a serem gravadas depois, material de mining, e outras que aconteceram do nada. Eram conversas de celular, que ele me xingava, porque eu pedi algumas coisas, eu coloquei no filme, tudo que você me mandar. Então, é uma coleção de coisas. Não ficção é muito isso, né? Você precisa estar aberto a todas as mídias, a tudo que está acontecendo, a coisa vai acontecendo, vai se desdobrando quando você está fazendo filme, documentário, você tem um plano, muda tudo, vira outro. Tem que estar disponível para isso também, né? E como é que é esse trabalho de criar uma unidade? Você está falando assim, uma direção minha, você chamou outra pessoa para co-dirigir. Você está falando com registros isso é de cada um, coisas que vão ser feitas. Tem que ter uma colagem. Tem que ter uma colagem, né? Sim. Você faz primeiro o mining, aí você começa a organizar. Olha, gente, vamos abrir aqui o quadro. Então, aquele quadro mesmo, sabe? Vamos lá fazer qual que é uma estrutura de roteiro que a gente precisa. A gente precisa de uma estrutura, né? É uma jornada de herói.
é uma jornada de herói, né? De uma certa forma. Os 3 atos, a gente vai fazer os 3 atos. Onde a gente vai fazer as viradas de ato? A gente primeiro foi construindo o que a gente gostaria de contar dessa história. A gente chegou ali no lugar depois de um tempo, eu e o Alexei, demorou, sofrido pra caramba, muito sofrido. Precisava compartilhar algumas coisas com ele, com o personagem, porque é não ficção, documentário, e é difícil também, né? Muito difícil. E aí, a gente foi procurando preencher aquela estrutura de roteiro que a gente tinha imaginado, né? Então, uma jornada de herói que a gente precisava preencher algumas coisas. A gente tomava um choque, não era muito aquilo que a gente esperava, então a gente tinha que subverter a nossa própria lógica, né? Porque tinha uma lógica que foi sendo subvertida o tempo inteiro. E aí eu dava muita possibilidade para a minha equipe trazer, né, a participação criativa. Assim, isso é muito legal, de cada um. Tem gente que controla muito, né? Assim, tem diretores que falam, eu quero assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu não, falei, bom, realmente vocês têm razão, isso aqui não tá legal, vamos para o outro lado. Então, era uma lógica meio orgânica, digamos que é legal essa palavra. Era um trabalho orgânico. Não tinha uma estrutura muito rígida, não. E como é que isso vira um produto, assim? Porque você queria contar uma história, você foi atrás de alguém para financiar, você escolheu as pessoas que você queria, você foi moldando, beleza, isso virou um produto para uma plataforma, isso vira HBO Max, como você falou pra gente. Você foi atrás, a HBO descobriu, alguém levou... A HBO descobriu, né? A HBO, a gente fez foi classificado, participou a gente ganhou o Festival do México, né, de documentários, foi um festival muito importante, festival em Valência, na Espanha também, melhor documentário lá. Aí a gente foi para o Doc Ed, na Nova Zelândia, e Hot Dogs, que são os que classificam para o Oscar, né? E ele foi muito pontuado lá, ele foi assim, um sucesso mesmo. E a HBO nos procurou, né, Max? A gente queria licenciar o filme. Então a gente queria muito licenciar o filme na América Latina, a gente queria licenciar o filme depois em outros territórios. Primeiro vamos à América Latina, né? Aí são 3 anos de licença, você não pode fazer mais nada no filme, não pode distribuir, nada, tá lá. HBO Max, agora faz 2 anos, né? Então, assim, 1 ano e meio. Então, fica lá. Então, é uma negociação que também você vai atraindo. Os festivais são muito bons para isso, né? Festival é um caminho. E você já teve desse outro lado, de analisar projetos. Sim. A gente sabe que, principalmente no audiovisual brasileiro, é difícil você ter um projeto pronto que você vai e compra. Muito. Você, às vezes, está escolhendo isso antes de acontecer, alguma coisa que caiba na tua grade. No caso da HBO Max, alguma coisa que tivesse a cara do que é HBO Max. Sim. Teve o fit, mas você não fez pensando, isso aqui é a cara da HBO. De jeito nenhum. Alguém lá, isso aqui, a gente nunca imaginou que a gente ia vender para um streaming, porque é um filme autoral, né? Não é um filme original, né? De selo, que você tem toda uma estrutura com os executivos participando, dando retorno, falando que isso não é legal, mas assim, é um autoral longo, né? Tem uma duração maior do que o streaming está acostumado. Mas alguém dentro da HBO Max falou, gente, esse filme precisa estar com a gente, né? Então, é uma encontro de coisas, né, que te leva para esse lugar. Foi nunca pensado para uma plataforma, nunca. Foi para festival mesmo, só que aí veio a pandemia, né? A gente ia para cinema, a gente ia fazer distribuição de cinema, mas teve a pandemia, acabou, foi bem na pandemia. Então, virou streaming. O filme é cinema ou é televisão? Cinema, streaming é cinema ou é televisão? Pô, essa é a pergunta do século, né? Olha, eu acho que é uma convergência dos dois. Cada vez mais, na busca de assinantes, a televisão tá tendo um papel muito grande aí no streaming. Eu acho que tem uma coisa que eu observo, que assim, isso é uma coisa minha que eu observo, mas eu discuto com alguns colegas e tal, né? A televisão aberta, ela sempre a busca dela foi do conteúdo de amplo alcance, né? O conteúdo de amplo alcance é aquele que você precisa decidir o que você vai produzir para a grade, mas precisa conversar com você aqui na Gávea, com a senhora que mora no Acre, com alguém que mora lá no Sul. Então, desenvolver um produto de TV aberta é muito difícil, é muito complicado, né? Ou você desenvolver um conteúdo de amplo alcance, você precisa ter uma tacada só, né? A televisão aberta sempre exigiu isso. Quando a gente começou com cabo,
você tinha a possibilidade de segmentar mais a tua produção, então abriu mais, né? Então a gente vai conversar nesse canal com mulheres, naquele com mais jovens, esse aqui com pessoas que gostam de aventura, então você começava a produzir de um jeito mais amplo. A personalização do streaming, que também é assim, você assina, né? Eu assino, eu quero encontrar o que eu gosto, porque eu estou pagando esse negócio, então eu quero encontrar o que eu gosto. Então você imagina que amplia mais ainda a possibilidade de segmentar, né? Então, primeiro, veio aquele boom do streaming, todo mundo começa a produzir tudo. Não, vamos, tudo pode. Streaming, né? Só que começou uma competição entre eles. Essa competição entre eles por assinante está fazendo o streaming pensar lá como a TV aberta, do conteúdo de amplo alcance de volta. Né? Então tá, como é que eu vou trazer assinante para cá para depois ele procurar o que ele quer aqui dentro? Só que se eu vou investir nos territórios que não são os Estados Unidos, por exemplo, né, onde estão os maiores streamings, eu não estou falando de Globoplay, né, estou dizendo mais os streamings de fora. Eu não vou, a princípio, colocar todo o meu budget de produção em coisas muito segmentadas. Eles começaram assim agora, aqui, eles começaram segmentando bastante. Agora eles estão percebendo que eles precisam do amplo alcance para trazer assinante. Então a gente está nesse lugar, que é uma convergência entre o que foi a TV aberta, de tentar produzir coisa de muito amplo alcance, e ao mesmo tempo uma batalha para se produzir essas coisas mais nichadas, mais personalizadas para atingir todo mundo. As pessoas que assinam, elas querem ter uma coisa legal, né? Que elas encontrem lá, que o algoritmo te leva para um lugar. Mas a gente está num momento bem sensível agora, no Brasil, no mundo, né? Com o streaming, porque a gente, os criadores, assim, já precisam começar a mudar a forma de criar, a pensar em como vender para esse streaming, como criar para esse streaming, numa época que a gente chama de data-driven, né? Então, assim, totalmente as decisões dos executivos, as decisões de programação, não se fala mais programação, né? As decisões de catálogo, né? As decisões do que se vai produzir, elas são totalmente guiadas pelos dados, né? Então, assim, quanto isso funcionou, o que pode funcionar. Então, é muito difícil para quem vem de criação, para quem vem da área criativa, trabalhar se conectando com essas pessoas tão cartesianas, né, que estão trabalhando dados. Então, a gente está nesse lugar de começar a conversar, precisa dialogar. Né? A gente que vem de uma área mais criativa, mais humanas e tal, conversar com essas pessoas das exatas, né? Que essas pessoas de exatas estão fazendo audiovisual. Então, como é que senta nessa mesa? Né? Dialogando, escutando, entendendo como é que funciona isso. Então, eu acho que esse até uma coisa que eu queria trazer para vocês que estão aí começando, super jovens, é esse lugar que vocês precisam entender. Como é que eu vou dialogar com os dados, né? Sendo criativo. Como é que eu vou convencer aquele executivo que está lá no topo da cadeia produtiva que isso que a gente vai produzir, que eu quero produzir, é bom para os negócios dele. Né? Então, esse lugar. E como é que você fazia esse papel? Antes de ser tanto base de dados, mas você como executiva de Discovery, a gente está falando de uma outra era, mas também tinha a questão de, olha, o que funciona para mim como produto? O que fazia você, ok, isso aqui funciona para mim, sendo você uma pessoa criativa? Você fazia esse meio de campo, né? Porque você, principalmente eu como brasileira, né, querendo incentivar a indústria brasileira do audiovisual e tal, e tendo as minhas chefias todas americanas, nos Estados Unidos, né, a Discovery tinha os formatos muito bem sucedidos, sempre teve, né, lá fora, e eles queriam muito replicar o sucesso deles aqui no Brasil. Só que a gente tinha que introduzir uma coisa brasileira, né? Trazer os produtores brasileiros para a mesa, trazer os criativos brasileiros, né, para oferecer coisas para o mundo. A gente não tinha o alcance global que o streaming tem hoje, que você produz uma coisa aqui, isso é maravilhoso, voltando para o streaming. Você pode ter o alcance em qualquer país do mundo, o teu produto, né? Nessa época, não. Então, a gente regionalizava os produtos. Então, eu sabia as linhas editoriais, o que a gente precisava, mas eu sempre tentava convencer trazer essa coisa do Brasil para os executivos lá dos Estados Unidos e convencer que isso é conversar com a audiência brasileira em primeiro lugar, né? Aí, se inspirando na TV aberta. Isso aqui vai falar com o teu público, vai ter gente assinando a Claro, a NET, sei lá o quê, para assistir os canais Discovery, né? E não só os canais brasileiros, enfim. É um convencimento, é um trabalho de muito amor, né? Pelo que a gente faz, de acreditar muito na nossa força criativa e produtiva, porque a gente é muito bom, o brasileiro é muito bom.
né? A gente tem uma... Eu acho que a gente tem, assim, muito mais capacidade do que a gente imagina de criação e força. A gente tem poucas possibilidades. Essa é a nossa situação. As possibilidades são poucas hoje, mas a gente precisa ser forte, a gente precisa falar, não, a gente quer abrir. Se tem pouca possibilidade, a gente quer abrir. A gente quer virar um celeiro de produção como tem em todo lugar do mundo. Israel virou um celeiro de formatos, né? Israel é um lugar que se dedicou a fazer formato bem, a indústria, e exporta formato para tudo que é lugar. A gente tem que encontrar essa nossa identidade, que ela é tão multiversa, né? Mas a gente precisa colocar para frente. Vamos interrompendo, hein? Opa, agora sim. Vamos eu lá, também João. não sei se eu tô falando coisa que faz sentido para vocês, sabe, gente? Se não tiver, uma coisa de mercado. Tem muita coisa que a gente fala e sabe. Valeu, Bruno. Primeiro, muito obrigado por ceder seu tempo para vir para cá. Obrigado, Bruno. Cara, eu tô um pouco fascinado, tenho mais de 10 mil perguntas, mas eu queria me perguntar sobre essa questão que você falou dos formatos. Eu queria saber se na sua equipe, ou dentro da Amazon Studios, tem um núcleo voltado a pensar os próximos passos, né? As inovações que você vai fazer dentro dessa lógica de não ficção. Porque, como você falou, as coisas vão surgindo e vocês vão ter que ir conversando com isso, adaptando. E eu queria saber se existe esse núcleo, quem faz isso, como que isso se dá. Sim, tem um núcleo criativo, né, que são considerados executivos criativos de unscripted, né, que se chama... O unscripted é a não ficção. Se fala em inglês, são empresas americanas, né, então assim, falar em inglês, você tem que falar, a gente tem que entender os termos em inglês, porque você conversa muito com executivos de fora. Tem um núcleo de unscripted, e esse núcleo de unscripted, às vezes, tem algumas ideias dentro de casa e encomendam para algumas produtoras ou abrem concorrências para as produtoras independentes para proporem para o Amazon Studios ideias de formatos naquela linha que se levantou lá dentro. Por quê? Porque a análise de dados, algoritmos dizem que todo mundo vê soltos em Floripa, porque todo mundo está pelado. Então, o que a gente pode fazer diferente? Novo soltos em Floripa, porque está dando muito certo. Os executivos ali amam, os números estão lá em cima. O que a gente faz? Vai para as produtoras começam a propor. Então tem esse jogo, né? Esses executivos que estão lá são muito bons, muito bacanas, muito criativos e tal, no Brasil. Então é esse diálogo, né? Agora isso, depois outra coisa, gente, vamos abrir aqui para formatos de gastronomia. Né? Então aí vem propostas dos produtores, aí todo mundo analisa as propostas diferentes e tal, e vê o que tem mais a ver ali com o momento de produzir. Normalmente, agora, não normalmente, de uns anos para cá, tem se feito um contrato com as produtoras que não se fazia antes, com tanta frequência. Não só a Amazon, mas Netflix, a Warner, todas as plataformas, até a Globo também, Globoplay faz também. São os contratos de desenvolvimento. Então, esse contrato de desenvolvimento, durante um tempo, se financia produtores ou criativos ou uma sala de roteiro, um showrunner e tal, para se desenvolver uma ideia que se teve dentro do streaming. Então, faz todo o desenvolvimento. O desenvolvimento é desde a criação até o orçamento final e depois se decide se vai produzir ou não. Você é showrunner de não ficção na Amazon? Ou de ficção? Eu tenho um contrato como showrunner de não ficção para a Amazon, um contrato de exclusividade com a Amazon. A gente chama de overall deal, né, que eles chamam. Tem poucos overall deals, assim. Eles têm com mais galera de ficção aqui no Brasil, né? Eu mais atrás das câmeras para desenvolver ajudá-los a desenvolver alguns formatos, assim, ideias. Não, tem um contrato de exclusividade, A minha pergunta é um pouco mais sobre o You're Not a Soldier, mas também sobre o seu trabalho em geral. Porque ali aquele filme tinha um teor muito específico que precisava de certas sensibilidades. Ele também era muito autoral. Como você, como showrunner, organiza uma equipe, organiza uma produção para ter o impacto que você queria com esse filme? Pensando assim, que tipo de pessoa vai trazer que tipo de sensibilidade para o projeto e como manter isso por um longo período de tempo. E como você mantém essas relações da área de negócios, porque... Nossa, acho que isso é vivendo, gente. A gente tem que viver, sabe? Circular,
conhecer as pessoas, sair um pouco das redes sociais, né? Na época, assim, a gente não tinha, né? Então você vivia, você conhecia todo mundo, tinha que se conversar, unir, negociar, dialogar, não se escuta mais, né? Muito difícil um escutar o outro. Então é isso, em primeiro lugar é isso, escutar a tua equipe, escutar os executivos, entender, né, assim, a cabeça de um aqui, a cabeça de outro ali, isso é o papel do showrunner. Mitigar conflito. Primeira coisa, porque cada um pensa de um jeito. Os criativos querem matar os executivos querem matar criativo e vice-versa. Todo mundo quer se matar, né? Essa é a verdade. Então, quando você entra como ou diretor ou showrunner, o teu primeiro papel é administrar encrenca. Assim, acho que é 80% do tempo administrando encrenca da tua equipe. Depois 10% é criativo. Então, assim, você precisa ser uma pessoa de liderança. A liderança é isso, né? Não é mandar, né? Porque tem gente que entende a liderança como eu tenho poder, eu mando, eu faço. Não é, você dá o passo para trás. Esse é o meu jeito também, falando do meu jeito. Eu dou meu passo para trás e deixo as pessoas assim, promovo o diálogo, assim, gente, o que você acha? Você tá legal, ele tá, vamos lá. É isso, mas vai ser mãe, né? Um pouco de mãe de família grande. Mas, as mulheres às vezes conseguem um pouco melhor, né? Mas é um jeito. No You're Not a Soldier, eu não fiz o papel de showrunner, né? O showrunner ele precisa de uma série para você conseguir fazer o running do show, né? Mas eu fiz o meu papel de diretora ali e tal. Mas, tem um aqui, esse é legal, esse é um exemplo. É um dos formatos que esse aí eu criei, esse é bem para falar de showrunning, né? Que vocês gostam, é um formato de não ficção. Eu criei um formato, só esse desafio impossível que eu acho horrível esse nome, mas enfim, eu criei um formato que era uma coisa completamente diferente do que ficou no final, tá? Era uma coisa de muito mais sobrevivência com engenheiros e tal, blá 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 blá, mas um formato que a National Geographic estava começando já a entrar no catálogo, né, a Fox comprar, então assim, entrar no catálogo do Disney Plus, né, que é hoje a plataforma Disney Plus. Então os executivos que eu também conhecia, né, nos Estados Unidos, da National Geographic, falaram, a gente estava querendo uma série que a gente não sabe muito bem o que é, alguma coisa que fala de ciência, mas a gente gosta de natureza, mas a gente quer falar de ciência. Eu falei, nossa, eu costumo escrever muito, criar muito, assim, eu vejo qualquer coisa no jornal ou em qualquer lugar. Nossa, isso podia ser um formato, isso podia ser uma série. Eu fico ativado o tempo inteiro e raspo, escrevo lá e faço pastinha. Loucura, né? De criador, não sei se alguém gosta de criar. Aí tudo vira alguma coisa. Então eu falei, nossa, eu tenho um formato que é incrível. Eu tinha uma ideia, né? Tem um formato maravilhoso que é assim. Fiz o pitching de elevador pro cara. Presidente da NetDeal, vice-presidente da NetDeal. Isso é o que a gente queria, porque a gente quer fazer, mas a gente quer mudar um pouco isso. Aí eu, vamos lá. Então eles pegaram uma ideia original minha, consegui um contrato de produção com essa produtora que eu estava fazendo a implementação do núcleo, né, de não ficção. Então eu vendi um formato original brasileiro, isso é muito difícil, né, assim, eu vendi esse formato, só que eles colocaram personagens que estavam na universidade de engenharia e mecatrônica, realmente fez Dá um passinho atrás. Formato, né? Formato é uma coisa complexa. Formato basicamente vamos falar de programa, né, de televisão, assim, um programa que você tem elementos recorrentes, né? Então, assim, ele só se estabelece, você começa a falar de formato quando você vê uma estrutura lógica, visual, fotográfica, narrativa, e alguns elementos são repetitivos, recorrentes, seja episódico ou seja intemporais, né? Então, assim, o formato basicamente de não ficção, de ficção também. Você precisa ter os elementos recorrentes para ser um formato, né? Uma série, não uma série documental, né? Observacional. Mas o formato só se estabelece de verdade como formato, isso aqui é uma ideia de um formato, né? No momento que você produz, juridicamente, é só depois que você produz e você tem ele ali no final, um formato. Então, isso é muito difícil para falar, esse é um formato meu, minha ideia de formato, porque o formato nunca é tua ideia só, você tem uma ideia original, só que essa ideia vai se transformar durante o processo de desenvolvimento, o processo de produção, com a ajuda de
fotógrafos, cenógrafos, figurinos, porque tudo é elemento de formato. A roupa que a pessoa usa é um elemento de formato, a fotografia faz parte da obra intelectual, né, que vai ser o formato. Então, assim, o formato, a gente vê muito roteirista ou muita gente que tem uma ideia original dizendo, mas o formato é meu, eu quero o meu IP, eu quero a obra intelectual só minha. Não, porque o formato ele só se estabelece depois de produzido. E até lá, tem pós, tem editor, tem fotógrafo, tem todo, é uma produção coletiva, basicamente. Mas, no mercado, como é que você produz um formato? Cede direitos. Você faz uma negociação. Eu tinha uma ideia original, falei, bom, eu quero produzir isso, né? O que eu vou negociar? Eu sou showrunner, criadora da ideia original e eu vou dirigir. É isso, minhas linhas de orçamento são essas. Ok? Ok. Cedo direitos primeiro para a produtora e a produtora cede os direitos para a plataforma. Não é mais nosso. Não é meu. Então, não é meu o formato. Então, você tem que ter um desapego. A primeira coisa é trabalhar desapego. Criadores que querem trabalhar com formato, ideias originais e tal, de televisão, reality show, tem que desapegar. É negociar o que você vai fazer com aquela tua ideia depois, né? É isso aqui, mas eu quero participar, ser chefe de roteiro, eu quero ser o diretor de fotografia, eu quero ser, sei lá o quê. Meio isso. Explica mais ou menos, né? O formato é isso. Bom, enfim, esse é um deles. E esse formato passou por tudo isso. E virou uma coisa que eu achava meio boba, mas olha, né? Disney Plus é para adolescente, tá na Disney Plus, né? NetGeo, mas era para adolescentes. Mas foi interessante. Foi uma equipe muito grande, eu digo por isso. Porque era uma equipe que tinha umas 70 pessoas mais para fazer, 80 e tal, assim, muitos conflitos, porque a gente ficou em lugares muito remotos durante muito tempo, né? No Jalapão e na Amazônia. E você coordenar uma equipe num lugar remoto, sem ninguém ver a família, sem ainda ter que ser criativo, com coisas difíceis de se fazer, é um desafio. Então você tem que ser, em primeiro lugar, o showrunner e o diretor precisa ter essa calma de orquestrar talentos. É isso. Basicamente, se você é disposto a conversar e ouvir várias pessoas, a administrar talento, não ser o dono da verdade, você vai ser um bom showrunner, né? Um bom diretor. Isso é uma coisa que é legal trazer. Aí que eu acho que é a pegadinha que a gente tem que ter sempre em mente. Quando você vê uma coisa dessa, odeio e tal, né? Mas tem um que a gente chama de claim, né? Sempre quando você vai vender uma ideia, você tem que ou criar um formato, ou seja o que for, o que você quer passar de mensagem, né? A gente estava no momento sobre 2019, né? 2018, não sei, eu falo um pouco de política, a gente já acaba falando sempre. Era uma agonia muito grande, né? A chegada do Bolsonaro, para todos nós criadores, enfim, uma série de coisas. E eu sempre gostei muito de ciência, né? Então, eu queria incentivar os jovens, né? As pessoas mais jovens a se interessarem pela ciência e pela natureza, né? Como fazer a ciência ser essas pessoas que trabalham com ciência e trabalham na natureza serem super-heróis, né? Como a gente vai fazer isso com adolescentes, crianças e tal? A Disney também queria isso, né? Como é que a gente vai fazer e trazer essa mensagem, sem falar que a gente está falando disso, né? Uma mensagem ali atrás de um formato de entretenimento, né? E de não ficção. Isso a gente chama de constructed reality, né? É um gênero do reality que é totalmente real, mas você dirige de uma forma induzida, mais ou menos como o verité, né? O cinema verité, não sei se já estudaram, mas enfim. Essa é a forma como a gente dirige o reality show. Ele não é engraçado, isso não é muito real. Não, sempre é real. Só que a direção dele é induzida. Então você provoca situações e não fica só observando para que essas pessoas que estão ali com o personagem te entreguem aquilo que você espera um pouco delas. Né? Então você provoca coisas, você coloca elas no meio do nada, sofrendo, passando fome, que elas vão te dar aquilo ali. E os story producers, são os produtores de conteúdo, que é uma carreira muito legal para vocês, assim, também, quem quiser trabalhar com reality, que vão trabalhando próximo dos personagens, fazendo essas histórias acontecerem em campo, né? Mais ou menos o roteiro na hora do vamos ver. Então, é meio assim que a gente faz isso, né? Posso começar? Ok. Uma pergunta mais geral. Quais são as partes criativas do seu trabalho? Tipo, você falou ali que
pensando no formato, você tem ideia de figurino, de cenário, de história. Como você pensa nisso? Quais são os seus processos e como que isso se dá durante o desenvolvimento e depois a produção numa versão criativa, num campo mais criativo? Acho que é um pouco louco, né? Assim, é um processo doido, digamos assim. Eu primeiro... Eu não tenho uma lógica, assim, vem do nada. Também é muita coisa que você recria, coisas que você já viu, que isso é muito nosso mercado, né? Você tem um gênero, você tem muita técnica, tem um método. Para fazer, falando de formato, você precisa entender que tem métrica, método, sempre vai ter, né? Então, assim, não dá pra gente fazer uma coisa, criar uma coisa maluca e não colocar no método que você sabe que vai funcionar para os principais compradores, né? Os principais networks, o streaming, ele quer um começo, meio e fim, ele quer ter a segurança de produção. Então, quanto mais desenvolvido a métrica desses formatos que a gente cria, melhor para os executivos traçarem um orçamento, um desenho de produção, melhor a entrega, você consegue se organizar melhor. Então, quando você já tem essa experiência executiva, né, quando você já tem a experiência de orçamento, você já sabe o que o teu produtor executivo vai dizer, você já começa a pensar a tua criação nesse sentido. Você fala, isso aqui é bom porque a minha métrica é essa, são tantos episódios, a gente coloca isso aqui, a roupa que ele vai usar não é tão cara, a gente consegue financiar. Então, você tem que pensar 360, né, para você criar algo que você consiga vender de verdade, né. Então, acho que esse meu processo, ele é criativo, mas ele é muito pensando no negócio. Então, como é que eu posso convencer quem vai comprar que aquilo ali é um bom negócio, né? Então, você tem que pensar os atrativos para isso. Bom, uma outra perguntinha também. Você comentou também distribuir os seus projetos. Quando você não assim, tá numa posição de showrunner da Amazon, assim, como uma pessoa poderia buscar isso? Porque até como profissionais, eu por exemplo, pode ser um problema meu, estou no curso de cinema, não sei ainda, mas eu tive pouco contato com distribuidores do cinema no Brasil. Queria saber como é que você enxerga isso até em relação à distribuição dos seus projetos, né, ao longo da sua carreira. Olha, tem o acesso a essas pessoas, né, que é importante, assim, eu acho que a forma mais, digo, segura, e até uma forma que a gente precisa ter uma certa humildade, né, a gente está começando, então assim, poxa, eu preciso conhecer as pessoas que estão fazendo negócio, a indústria, o mercado. Eu acho que a melhor forma é você chegar num produtor independente. É sempre bom você ter um produtor executivo com você, porque ele vai saber sentar na mesa de negócio com mais experiência, ele vai saber falar coisa que precise, não fazer o que a gente chama de deal breaker. Deal breaker é assim, acabou o negócio. Porque às vezes você fala uma coisa que aquele executivo está comprando e fala, não vai dar certo, vou comprar. É uma bobeira que você falou errado, ali na hora errada, e não fez teu negócio, foi água abaixo, você falou uma coisa que não devia ter falado. Vou dar esse exemplo meu do filme. Se eu tivesse falado em algum momento para qualquer um daqueles produtores que iam financiar meu filme, que aquele era um filme anti-guerra, ninguém faria, entendeu? Eu não podia falar isso, eu tinha que falar outras coisas. Então, essa experiência que às vezes eu ainda aprendo todo dia, né? Tem gente assim que eu falo, gente, isso aqui dá um baile de negócio, eu preciso de você comigo. Alguns colegas, eu falo, olha, eu não vou conseguir estar sozinho, vamos comigo. É procurar produtores, né? Então, as produtoras menores, às vezes, né, que você não consegue chegar, talvez, uma muito grande, mas é chegar em roda de negócios, às vezes, quando tem esses festivais, se inscrever, escrever os projetos nos lugares, de pitch. Você dá aí naquelas aulas de pitch? É incrível, ele é a melhor pessoa para fazer isso. Preparar um pitch, como que você consegue vender e apresentar para produtores. Né, frequentar muito esse lugar, que esses produtores vão te ajudar. Dizer, olha, adapta um pouco para cá, a ideia não está tão legal aqui, vamos chegar nos players, né? Então, assim, esse é o caminho. Chegar direto, assim, muito embrionário, eu não aconselho no começo. Melhor ter parceria, sabe? É parceria, gente. A nossa indústria precisa ser coletiva, sabe? Senão, a gente não chega em lugar nenhum. Ou não esconde na gaveta também. Porque tem gente que eu conheço que não mostra pra ninguém, porque acha que vai roubar. Aquele negócio, se eu mostrar, alguém vai roubar a minha ideia. Isso também é uma bobeira. Isso não tenho medo também, sabe? Tem mais? Eu tenho, na verdade, sim. Não vai, mais uma. Tá, não, só mais uma aqui. Você faz cinema? Faço. Ah. Estudo de mídia com a de cinema. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Queria saber um pouco da sua rotina, porque você
pelo que aparenta, tem muita coisa no seu colo. Então, né? Então, assim, como é que você organiza isso no seu dia a dia, sabe? Sei lá, segunda, terça e quarta, eu dou mais atenção a isso, ou não sei, eu te passo uma ideia. Não, eu sou meio caótica. Não tem muito isso. Agora, essa coisa, a gente está numa época que a gente está trabalhando muito online. Então, isso aí mudou. Pra gente não é diferente também. A gente também está se acostumando. Eu também vou aprendendo todo dia, né? Porque depende do que você está fazendo. Na minha posição agora, às vezes eu trabalho com produtores, equipes que não são as minhas equipes, né? Que eu estava acostumada. Eu sou encaixada em algumas coisas assim, então você tem que chegar com calma, aí você se adapta à dinâmica daquela turma, né? A dinâmica de uma outra... Então, assim, você vai se adaptando. O contrato com a Amazon é interessante porque ele tem um prazo. Eu fiz um contrato, eu negociei um contrato com prazo de 2 anos e meio e é isso, porque eu quero continuar, né, por aí. Talvez continue fazendo coisas para eles ou não. Então, eu também já começo a fazer, né, eu tenho o meu dia, 2 dias da semana, que eu sento, faço uma pesquisa geral em tudo, assim, que eu adoro fazer, internet, não sei o quê, plataformas, e faço os meus rascunhos de criação. Eu tenho um bercinho de criação, né, então, às vezes, frases que eu coloco assim, nossa, isso aqui pode ser um projeto, isso aqui pode ser uma série, isso aqui, maluquice. E vou, esses 2 dias, já me programando para daqui 2, 3 anos. Isso eu sempre estou assim. Eu estou lá na frente, daqui 3 anos, daqui a 2 anos, eu não fico só, agora eu estou aqui, mas daqui 2 anos, já tenho que criar. O teu processo criativo, ele é contínuo. Pode parar, eu estou aqui agora, que assim, né? Então, depois eu penso. Não, você não pode depois pensar. Você tem que estar o tempo inteiro pensando. O tempo de cineasta. Você tem que estar o tempo inteiro enxergando, criando um negócio. Às vezes, não vou conseguir produzir esse filme, que é um filme que um dia eu vou fazer. Mas para chegar lá, eu preciso fazer uma coisinha aqui, outra coisinha lá, entendeu? Então, é um processo. Essa palavra também já está no processo. É um caminhar, assim. É um caminhar. Obrigado. A gente não caminha. Alguém pode jogar ou vai ser o seu individual? Não? Eu queria que você falasse dessa história da Amazon, Carol. Que eu achei muito curioso isso. Eu sou uma showrunner exclusiva da Amazon. Você topou assinar um contrato desse. É meio complicado. É bem complicado para alguém que está meio com mente criativa e não quer ficar tão preso. Por que faz sentido para eles segurar você num contrato exclusivo? E por que faz sentido para você, além de financeiro, estar nisso, que você está num lugar de criação, mas amarrada a uma empresa de uma certa forma, e mal ou bem você tem que criar segundo os parâmetros do que funciona para eles. Só para eles, por enquanto, né? Então, por isso que eu falo, tem minha caixinha só para eles, a caixinha do não para eles, né? Assim, vamos fazendo as duas coisas. Os melhores estão onde? Ah, sei lá. Nem sei, Bruno. Porque, né? Eu acho assim, para eles, no momento que a gente negociou isso, eu tinha acabado de desenvolver com Noronha até, da fábrica, uma série que é muito legal, True Crime e tal. E a gente tinha acabado de vender para HBO Max, né? Mas uma coisa pessoal minha, eu olhei e falei, mas eu não quero fazer True Crime, eu acho. Eu fiz isso e tal, mas não é a parada que eu quero. Todo mundo tá fazendo, tá na moda, né? Vamos fazer True Crime. Todo mundo só quer falar disso agora. E eu comecei a observar no mercado, assim, um leilão de assassinos e criminosos, e muitas vezes cobrando. Então aquilo me agrada. Eu não posso falar que eu não vou fazer True Crime, eu estou falando aqui, mas pode até ser que faça. Mas eu não tinha chegado num lugar onde me agradava. E também já tinha passado por um filme de guerra e tal. Falei assim, não, gente, True Crime não. Então, nesse momento, eu tinha acabado de fazer um desenvolvimento, eu estava com 3 coisas ao mesmo tempo. Isso eu faço muito, tá? Maluquice, mas a gente faz porque precisa pagar a conta, né? Então eu estava dirigindo, meio online, meio lá e cá, um desafio das dupla nova aí da Discovery, né? Era na Colômbia, então fui, voltei, né? Colômbia. Tava fazendo um desenvolvimento para a Amazon pela Endemol, que era uma série de Constructed Reality, como showrunner. Aí eu tava fazendo todo o desenvolvimento e ficou incrível, mas a gente não vai produzir, que é muito caro no Brasil agora, mas enfim. Eu tava nisso e tava desenvolvendo isso que eu desenvolvi em HBO Max. Quando eu acabei o desenvolvimento para a Amazon, eles falaram, poxa, Carol, a gente quer
vamos estender aí esse contrato, sai da Adam, pra você fazer coisas aqui com a gente. A gente tem uma programação de tantos projetos, o mercado estava aquecido, né, agora, um ano atrás, estava aquecido, assim, estava começando a aquecer. Então a gente garante que tenha um showrunner que a gente confia, né, que tenha uma produção que não está tão assim, você entra, faz uma consultoria, ajuda a coisa a ficar bacana, entrar nos eixos pra gente... A gente começou a negociar, tal, fazer uma proposta. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou topar. Porque aí também eu fico tranquila, alguns projetos, fazendo isso e vou me programando para outras coisas que eu quero fazer. Então foi assim, sabe? Para eles tinha assim, essa garantia que se a gente não encontra também ninguém no mercado nesse momento para fazer isso, a Carol ajuda a gente aqui nessa ou naquela série, né? Então foi mais ou menos assim. Foi um acordo de cavalheiros, né? Muito legal, por sinal, achei assim, bem bacana. Não tão comum, eu diria. Não é comum, né? Foi muito... Eles fizeram um overall deal com o Lázaro Ramos, a Ingrid Guimarães, né, a Fabiana Carla, mais de ficção e on-cam, né? Então, aí, acho que a Adriana Falcão também, né, roteiro. Então, assim, tem uma... Pra segurar alguns profissionais, né? Se ficar mais... Senão você fica na HBO, aí você vai pra Warner, aí você vai fazer... Né? Foi meio por aí. E é um pouco de construção de assinatura também, né? Então eles queriam saber que você entregava dentro, que você conseguiria se adaptar bem em diferentes projetos. Pela minha experiência com Discovery, né? Então também assim, não vou sofrer, né? É para fazer assim, tem uma métrica para se fazer, vamos fazer na métrica. Que às vezes criadores, diretores têm uma coisa autoral que resiste um pouco, né? É chato e tal, mas mais ou menos por aí. Pode ser um bom negócio, mesmo sendo autoral, né? Pode ser um bom negócio, mesmo sendo autoral, né? Claro. As coisas não se eliminam, né? Claro. Vamos mostrar o outro, A Verdade da Mentira? Esse aí. Esse A Verdade da Mentira eu tava também nesse... Tudo junto ao mesmo tempo, mas enfim. O History, né? O canal History Channel. Eles queriam falar, na época das eleições, sobre as fake news e tal, de um jeito assim... Isso é mais difícil. Imagina, a gente estava super, né? Uma equipe inteira super fora Bolsonaro. Nós estamos, pelo amor de Deus, 2018, a gente falou, não. E aí o History vem, não, precisamos, no meio do caminho, vamos conversar sobre fake news e o que está acontecendo, né? Essa polarização na época das eleições e tal, 2018. Eu falei, olha, a gente pode falar, mas eu só falo se a gente colocar na linha de frente uma jornalista. Assim, que consegue conversar, um host, né, para falar, não Doc TV. Doc TV é uma coisa bem especial. Então, assim, se entrevista um lado, se entrevista o outro, não tem muita coisa artística, não tem nada disso. Aí na métrica do History. O History queria aquilo daquele jeito. Pum, 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 caretinho. E a gente fez. Ficou legal, a gente conseguiu a Pétria Chaves, né, da CBN, âncora da CBN, que era muito legal, ela é uma pessoa muito democrática, né? Ela conversa muito com todos os lados, tem um diálogo muito legal. Até lançou um livro agora muito legal, Escuta Teu Silêncio. Muito legal. Essa é uma dica legal. Você falou ali mais cedo que era caro demais pro Brasil. O que é caro demais pro Brasil? Tipo, qual é um valor que é alto demais pra gente produzir? E como a gente barateia? Como a gente consegue viabilizar a produção? Pode falar, essa pergunta é super legal, tá? Super importante, que precisava ouvir no Rio de Si. Que a gente teve agora. Enfim, eu acho que é aí que onde a gente precisa chegar. O caro, a gente não tem que achar caro, né? Quem acha caro, assim, se a gente pensa nessas grandes networks ou plataformas de fora, o Brasil não é o centro de produção deles, né? O Brasil não é, a Itália não é, a Argentina já não é mais, né? Então, assim, tá lá, precisa cumprir, precisa falar lá nos lugares, mas nós somos consumidores vorazes, né? Então, só que, eu imagino, as plataformas, elas entendem agora que para você assinar o serviço delas, talvez não precise tanto de coisas regionalizadas, porque você vai assinar por causa do Game of Thrones, você vai assinar por causa do não sei o quê. Então, esse é um perigo para nós, né, brasileiros. A gente precisa convencer que é muito importante investir na nossa criação, no nosso conteúdo, que não fala só com nosso público, mas fala com o mundo. Então, são conteúdos universais, coisas que podem ser faladas com mais pessoas. Baratear. A gente precisa mostrar que a gente tem uma qualidade de produção incrível, mas precisa ter preço competitivo.
Porque você imagina que quantas variáveis que a gente precisa para convencer executivos lá de fora de colocar dinheiro aqui e investir numa série no Brasil, né? Ou num formato no Brasil, ou seja lá o que for. Então, essa é uma equação que todos nós do mercado estamos tentando chegar. Então, assim, muito legal se pensar com gerações mais jovens, todo mundo junto, para a gente fazer a nossa indústria de verdade solidificar. Porque a gente estava vindo num crescimento muito legal de 2011 para cá, com a lei da cota audiovisual. A gente estava num crescente, assim, então os criadores já estão muito bem preparados, né? A gente atravessou essa coisa da TV a cabo e, assim, maravilhosamente bem. Chegou o streaming com novas regras, né? Então, a gente tem novas regras, novas formas de se produzir e tal. Então, precisamos treinar o mercado. Não, vocês não precisam treinar o mercado. A gente é muito bom. A gente quer saber o que vocês querem. Mas a gente também precisa mostrar o que a gente quer oferecer. Então, eu acho que é uma consciência coletiva. Tanto de quem está chegando no mercado, quem vai chegar, como quem já está. A gente se unir como indústria brasileira audiovisual. Então, a gente precisa entender qual que é essa fórmula. Porque Israel conseguiu muito bem fazer isso. Israel teve uma época que conseguiu fazer produtos muito competitivos, eles estudaram muito né, essa coisa métrica de como se vende, que formato que se gosta, e fazer orçamentos muito competitivos com o mercado, até americano. Então eles viraram um celeiro de formato, né, uma época, e também de séries e tal. Oi, Drummond. Teria alguma dica que você daria para alguém que trabalha mais na área criativa começar a se adaptar com a área de negócios? Porque eu acho que uma transição muito complicada, especialmente quando você falou de que às vezes a parte de negócios influencia muito a parte criativa. Então, não, isso aqui não vende tanto, então vamos tirar, sabe? Como você acha que alguém que trabalha mais nessa área criativa pode aprender a lidar com essas coisas? Eu acho que... gente, olha, eu vou ser honesta, vou ser muito honesta com vocês, tá? Eu sofri muito também no começo, eu era assim, 100% criativa, né? Então eu sofria, eu chorava, eu acho que eu fiz terapia para resolver isso. Primeiro você tem que lidar com o ego, né? Porque aquilo ali, uma primeira coisa de falar assim, não, isso é horrível que você fez, isso aqui não funciona, aquilo que você colocou 1 ano trabalhando naquilo, a pessoa olhar para você e falar que aquilo não funciona, você fala, essa pessoa é imbecil, claro que funciona. Não, primeiro acho que você está aberto a escutar quem trabalha com o negócio, né? Por isso que eu digo, é muito importante você fazer essas parcerias e conhecer executivos, produtores executivos, orçamentistas, advogados até, departamento jurídico. Eu gosto de, por exemplo, eu tenho hoje uma colega, uma amiga minha que se especializou em direito do entretenimento, eu não faço nada sem consultar ela. Começa a criar, eu falo, mas... E ela, cara, isso vai ter problema, não vai rolar, isso aqui não dá. Você quer falar, pelo amor de Deus, não dá, ou dá. Então, assim, você precisa estar disposto a fazer com que a sua criação seja uma criação coletiva. Eu sei que isso é difícil, muito difícil, porque a gente tem um apego naquilo que a gente está criando, é meu. Então, a primeira coisa é, não é a mamãe, primeiro, o mundo, né? Não é a mamãe, assim, todo mundo vai te falar não vai te responder do jeito que você espera, vai ser grosso, vai olhar feio, vai te ignorar, vai falar que tudo que você ficou 1 ano criando e você acha genial, aquilo não vale nada, e você vai ouvir muito. Mas você precisa, então, começar a falar, bom, como é que eu vou, né, não me afetar? Sentar numa mesa... O Tarantino já falou isso uma vez, eu só me tornei um grande cineasta quando eu me tornei um homem de negócios. Então, assim, acho que você precisa sentar com os caras, sentar e... está disposto a ouvir um outro olhar, né? Assim, então, obrigado mais uma vez. Sempre, delícia. Assim. Sempre bom ouvir o mercado vir falar e tão abertamente, assim, falando das dores e delícias do que é fazer audiovisual, que é uma coisa que eu falo sempre em sala. A gente tem que trabalhar com a criatividade, mas se não entender isso como negócio, não vai dar certo. Não.